aula. Hoje a aula que vamos falar é relativamente sobre o serviço de vinhos. E antes de começarmos então a fazer o processo todo a que um serviço de vinhos deve de obedecer, em primeiro lugar temos de conhecer os materiais que compõem então um serviço de vinhos. E antes de mais, boa tarde a todos. Portanto, começando então nos copos. Primeiro fazer a apresentação dos copos. Portanto, aqui temos um copo para vinhos tintos, um copo para vinhos brancos. Depois, completamente indispensável ao serviço de vinhos, temos aqui o nosso quê? Vocês sabem, o nosso saca-rolhas. E depois eu já vou explicar as diferentes funcionalidades que o saca-rolhas tem. Depois, temos que ter também a nossa pianha, que será então todo este suporte que depois vai ter o nosso quê? O nosso frappé, e o frappé serve para nós fazermos o serviço de vinhos brancos, espumantes e rosés. E hoje em dia também as pessoas se destinam a fazer também o serviço de tintos, também com o frappé. Mas também já lá iremos. Estamos a conhecer, em primeiro lugar, todos os materiais que compõem um serviço de vinhos. Portanto, não esquecendo dos copos, de vinho branco, de vinho tinto, o saca-rolhas, a pianha, o frappé. Se tivermos que fazer uma decantação, teremos que ter então o decanter. Eu tenho aqui o decanter normal que todos os restaurantes, por norma, utilizam. E depois, num sentido mais familiar, temos este decanter em forma de jarro. Todos eles, como veem, de vidro. Temos também um instrumento novo que se chama drop stop. Portanto, este acessório que também pertence ao serviço de vinhos serve para nós colocarmos na boca da garrafa portanto, do vinho, para que o vinho não derrame sobre a toalha e também para ajudar, obviamente, a quando estamos a servir o vinho ao cliente. Portanto, drop stop. E estes, claro, obviamente, temos que ter também a respectiva garrafa de vinho, ok? Eu hoje coloquei aqui um prato com uma técnica do guardanapo que se chama flor, ok? Se chama flor ou alcachofra. Atenção que este prato de serviço está aqui com este guardanapo e hoje eu coloquei aqui a garrafa, mas serve de suporte para o frappé, atenção, quando não existe então a pianha, está bem? E este prato poderá levar então o frappé e colocado sobre a mesa do cliente, mas só quando não temos a pianha. Portanto, recapitulando aqui os materiais que compõem um serviço de vinhos. Ora, muito bem, os copos completamente indispensáveis, ok? Portanto, o copo de vinho tinto, o copo também de vinho branco. Poderíamos ter também aqui o copo chamado flute, que serve exatamente para quê? Para servir o quê? Vinhos espumantes, não é? Mas também o champanhe. Depois, o saca-rolhas, o drop stop, o frappé e então a pianha e depois as respectivas, portanto, garrafas. Obviamente que faltam aqui alguns instrumentos que compõem também um serviço de vinhos. Por exemplo, nomeadamente um termómetro para medir a sua temperatura, um berço para servir também os vinhos que merecem alguma especialidade em termos de, portanto, serviço. E hoje nós vamos aqui falar tecnicamente de como fazer um serviço de vinho tinto e como fazer um serviço de vinho branco. E então eu vou começar por fazer a abertura da garrafa e gostaria que vocês desse lado estivessem com a máxima atenção, porque eu vou proceder ao processo que se chama desarrolhar da garrafa. Isto, por outras palavras, eu vou retirar a rolha da garrafa para depois proceder ao quê? Ao serviço de... Muito bem, ao serviço de vinhos. Para isso, eu preciso de um instrumento indispensável num serviço de vinhos, que é o saca-rolhas. O saca-rolhas é composto por
todas estas partes, ok? Por todas estas partes, portanto, eu estou aqui a mostrar, é composta por 2 alavancas ou 2 estágios, vocês já vão perceber porquê. É composto por uma lâmina, que é a lâmina que vai cortar toda a cápsula da garrafa ou então a meriza, nós podemos chamar cápsula ou meriza, e depois então tem aqui um formato em espiral que serve para quê? Para nós introduzirmos na rolha e conseguirmos extrair o quê? A rolha da garrafa. E, portanto, a constituição correta de um saca-rolhas que o profissional de restauração deve ter no seu kit é um saca-rolhas igual a este. Outros saca-rolhas que vocês possam ter, atenção, são saca-rolhas domésticos, ou seja, saca-rolhas que só devemos utilizar em nossas casas. Muito bem, e então, qual é o primeiro processo que eu devo, de facto, fazer? Em primeiro lugar, com a lâmina do saca-rolhas, eu vou fazer a abertura da cápsula, mas vou fazer no primeiro anel ou no segundo anel. Vocês já sabem. É no quê? Muito bem, é no segundo anel. Portanto, eu vou fazer um pequenino corte sobre o segundo anel. Atenção numa coisa. Eu giro a minha mão, não giro a garrafa. Ok? Giro a minha mão, não giro a garrafa. Vou tentar aqui, então, fazer com que consiga retirar a rolha na sua totalidade. Fazer várias vezes. Está bem? Fazer várias vezes este processo. Então, pois por onde é que eu vou retirar? Vou retirar a cápsula para a parte que está colada. E então faço isto. Certo? E temos o quê? Temos a cápsula, ou a meriza, retirada do quê? Do gargalo vou até colocar aqui, do gargalo da garrafa. Portanto, como vocês veem, no segundo gargalo temos o quê? Temos muito bem, a meriza retirada. Nunca no segundo anel, nunca no primeiro anel, peço desculpa, mas sim no segundo anel. Fecho a parte da lâmina do saca-rolhas e agora vou proceder a esta parte. Atenção, nunca fazer com a parte espiral do saca-rolhas a introdução desta forma. Porquê? Porque pode o quê? Pode partir a rolha. Então o que é que eu devo fazer? O meu dedo ir sobre toda a espiral e depois de lado e com o bico da espiral fazer este processo. Ok? Introduzir primeiro o bico da espiral. Está bem? O bico da espiral. E depois fazer isto. Introduzir essa espiral. Atenção, a espiral nunca pode percorrer o todo da rolha. Está bem? Portanto, não devemos inserir tudo. E depois como é que eu faço? Em primeiro lugar, faço o primeiro estágio. Ok? Primeiro estágio. Tá? E depois a restante rolha sai no quê? Quem é que sabe? No segundo estágio. E o que é que eu tenho que fazer a seguir? Tenho que maleá-la e quê? Retirá-la sem fazer o quê? Sem fazer barulho. E já tenho então aqui a rolha extraída da garrafa do vinho tinto. Espero que tenham percebido este processo da abertura ou desarrolhar, portanto, da garrafa. Como vocês sabem, a própria rolha tem características que nos podem dizer algumas qualidades do nosso vinho e, portanto, a rolha deverá ser sempre entregue ao cliente. E, portanto, vou voltar aqui a colocar. Tenho aqui sempre um prato de serviço com um guardanapo, pode ser até um guardanapo de papel, com o quê? Com a cápsula e com a rolha. Atenção que a cápsula não é necessário o cliente ficar com ela, mas sim a rolha deve ficar. Até para quê?
até para sentirmos algum aroma que a rolha de facto possa ter. E então temos aqui o processo de como desarrolhar de uma garrafa. Nunca se esqueçam, nunca no primeiro anel, mas sim no segundo anel. E porquê? Para que esta cápsula, ok, nunca entre em contacto com o vinho que nós vamos servir ao cliente, ok? Porquê? Porque esta cápsula pode ter já algum tipo de defeito que possa depois alterar a qualidade, portanto, do nosso vinho. E saber, já sabem, funcionar com alguma prática o saca-rolhas, está bem? Portanto, saber trabalhar com o saca-rolhas no serviço de vinhos é de facto da máxima importância, não é? Agora, em que copo é que eu vou servir o vinho tinto? Vou servir o vinho tinto, então, neste copo. Vou tirar este aqui e vou colocar este aqui. E então, como é que eu faço? Há aqui algumas regras, não é? Há aqui algumas regras. Nomeadamente, se eu tiver que apresentar o vinho ao cliente, eu apresento o vinho ao cliente do lado esquerdo, indicando sempre o quê? O nome do vinho, a safra ou o ano em que o vinho foi produzido.